Quem jogou também, teve polêmica adoidado, foi o Flamengo. O Flamengo enfrentou o Bahia, lá na Fonte Nova. O Bahia chegou a ficar com 2 jogadores a menos, inclusive numa polêmica. Uma expulsão eu achei justa, a primeira. A segunda eu achei um absurdo. O Canu abre o braço, não pega no rosto do Gabigol, não tem força desproporcional e ele é expulso. Lembrando que o Canu já tinha reclamado muito da arbitragem. Desde o intervalo, vai ver, o juiz falou, agora eu vou expulsar, tá? Agora, não foi justa a expulsão. E eu queria falar, Mauro César Pereira, da atuação também, que foi péssima. Eu fui um que eu critiquei pra caramba o Sampaoli, realmente antes de escutá-lo. É verdade. Mas quando a gente vê 5 jogadores saindo no intervalo, você não vai imaginar que os 5 estavam lesionados. Então eu tô assumindo aqui, critiquei pra caramba. Falei, como é que pode tirar 5 ao mesmo tempo? Depois, se tiver que entrar alguém machucou, não vai ter. E ele se explicou. Ele falou que foram todos por lesão. Mas outro questionamento que cabe, já eram 21 casos de departamento médico no Flamengo. Ou seja, agora já são 26. 26 casos no departamento médico do Flamengo. Eu achei, Mauro, não sei você, uma atuação péssima. No primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo, com 2 jogadores a mais, o Bahia ainda ter chance de gol, eu acho um absurdo. E teve numa cabeçada, inclusive. E o Flamengo não fez um massacre com 2 jogadores a mais. Parecia que estava bom. E não estava. O que falar dessa atuação do Flamengo, se você concorda, que foi péssimo, principalmente com 2 jogadores a mais. E depois a gente vai falar do Santos, que aí é um caso à parte, que dizem que eu tenho implicância, mas pelo amor de Deus, o primeiro lance dele no jogo, a bola em cima dele, ele cai, espalma pra dentro e mais um gol sofrido pelo Santos. Eu, inclusive, acho que a torcida deve estar tensa do Santos ter que agarrar no Fla-Flu, no primeiro jogo da Copa do Brasil, nessa quarta-feira. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Mauro César Pereira. O jogo foi uma pelada, né? Jogo horroroso. Aliás, os 2 times horrorosos. O Bahia, o pessoal do Bahia está se agarrando com razão na questão da arbitragem, né? Mas precisa olhar para o time também. O que vale para o Corinthians, o time é muito mal treinado. O trabalho do Renato Paiva é para ser muito questionado. O time do Bahia é um time também que você não vê nenhum conteúdo praticamente ali. Primeiro tempo, o Sampaoli até montou bem o time do Flamengo para jogar como? Com menos posse de bola, atacando o lado direito do Bahia, que tem lá o Jacaré, que é um ala que vai embora, e ali as costas dele tinham uma avenida. E o Cebolinha teve 3, 4 oportunidades ali, o Flamengo, em todas as chances que teve ali de criar, sempre os jogadores fazem a escolha errada e não definem a jogada, que eram situações assim de 4 contra 3, 3 contra 3, jogada em velocidade com espaço para trabalhar, e eles não conseguiam. Aí vem os gols, né? Aí o Flamengo faz 1-0, linha de passe na área do Bahia, que mostra que o time do jogo aéreo é um desastre. O Bahia sofre o segundo gol num pênalti que não houve, um pênalti absurdo dado no Arrascaeta, né, quando o braço do Vitor Hugo, isso, cara do Palmeiras. O Vitor Hugo põe a mão na altura da barriga assim, do Arrascaeta e já desaba, esfarelou no gramado, né? E o glorioso árbitro deu o pênalti, o VAR também não chamou, não olhou, igual hoje, né? Ah, não, deixa, pênalti, vai embora. 2-0. Aí o Bahia faz um gol que mostra também a fragilidade do Flamengo, tabelando por dentro da defesa do Flamengo, gol do Biel, 2-1. E aí vem o gol do Davi Luiz, o primeiro dele pelo Flamengo, cabeceia sozinho. Ele já tinha ganho na cabeça no lance do primeiro gol do Matheus França. Sozinho, ele vem correndo, vem lançado, cabeceia. Ninguém acompanha, ninguém corre na frente dele, ninguém para no caminho para impedir que ele venha em velocidade. Parece gol de treino. Aí 3-1. No segundo tempo, aí tem essas mudanças. De fato, acho que todo mundo criticou o Sampaoli, porque acho que ninguém sem consciência vai pensar assim, não, ele trocou os 5 porque os 5 pediram para sair. Eu vi o Davi Luiz pedindo no intervalo, né? Ele falou que estava sentindo. Mauro, só te interrompendo rapidinho que a gente vai voltar pro APA Rádio. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube e na TV, Mauro César Pereira deixando clara a sua análise do péssimo jogo entre Bahia e Flamengo, principalmente do Flamengo, que tinha time para jogar muito melhor, Mauro. Então, aí quando vem o segundo tempo, o Bahia já faz o gol, de fato a bola defensável ali do Santos, acho que erra também o Ayrton Lucas, porque não marcou o Ademir, que tinha acabado de entrar. Aí o jogo fica 3-2, e aí vem a arbitragem novamente em ação, né? A expulsão do Rezende, um dos 3 zagueiros do Bahia, correta, porque ele fez uma falta pisando no pé do Wesley, já tinha um amarelo, até por reclamação. E aí o Canu, né? Aí que tá também, né? Não estou defendendo o árbitro, pelo contrário. Mas o jogador tem que ser um pouco mais inteligente nessas horas.
tá vendo que o árbitro é um cara que dá cartão toda hora. Cartão pra todo mundo, sai de perto dele, não fica perto. Aí o que acontece? O zagueiro tá expulso. Aí o Canu vai, reclama, capitão do time. Reclama, toma amarelo. Instantes depois, ele disputa a bola com o Gabriel. Ele abre o braço, não atinge o rosto do Gabriel, atinge na altura aqui do ombro. O Gabriel, como quase todo jogador de futebol, isso é uma das coisas que mais me noja no futebol. O braço bate aqui, no peito, o cara, parece que arrancou o olho fora, sabe? Parece que alguém enfiou o dedo nos olhos do cara. É uma coisa revoltante. Aí o Gabriel se joga, como quase todos eles fazem, põe a mão no rosto, aquele drama todo, sai rolando, parece que quebraram o pescoço dele, não aconteceu nada. O árbitro vem dar o cartão amarelo, consequentemente o vermelho expulsa o rapaz. Deveria ter olhado o VAR? Claro que sim. Novamente não errou. O Bahia tem toda a razão de reclamar da arbitragem. A arbitragem foi um desastre absoluto. O Flamengo foi muito beneficiado ontem pela arbitragem do Zanocelo, é isso? Zanovelli. Zanovelli. Eu nunca vou lembrar o nome dele, ainda bem. Paulo César Zanovelli. E aí o jogo se arrastou com 2 homens a menos para o Bahia. Ainda assim o Bahia, não vou dizer que deu um sufoco, porque não foi um sufoco, mas chegava na área do Flamengo. Uma vergonha. Eu queria entender quando que o Arrascaeta vai conseguir terminar um jogo de futebol sem sair quase que num andador ou numa cadeira de rodas. Quando isso vai acontecer? Quando que esse rapaz vai entrar em forma? Eu vi em loco na Copa do Mundo ele correndo barbaridade pela seleção do Uruguai. Na ponta dos cachos. Quando que o Arrascaeta vai terminar um jogo? Mas ele correu não sei quantos quilômetros. Gente, tudo bem, ele está ali para isso. Termina todo o jogo se arrastando. E, na verdade, em alguns momentos, era um 9 contra 9, porque o Gabriel e o Arrascaeta não participavam mais do jogo. Eles ficavam na frente e o Bahia descia com tudo e ia criando ali as suas situações, né, na base na vontade, com a disposição, vamos tentar alguma coisa, poderia até ter empatado. Então, assim, foi uma atuação, para mim, muito ruim do Bahia, que eu acho que o torcedor do Bahia tem que olhar para o time e não só para a arbitragem. Isso é muito perigoso, eu vejo nessas horas, porque a arbitragem foi tão nociva ao time baiano que as pessoas não percebem os problemas da equipe. Acho que tem que olhar as duas coisas. Reclama da arbitragem, mas olha seu time. O time está muito mal. E o time do Flamengo foi uma vergonha. Indolente, preguiçoso. Algumas pessoas defendem a tese de que, mas os caras estão pensando no Fla-Flu. O jogo não está resolvido. Você pensa no Fla-Flu depois que resolver o jogo contra o Bahia. Né? E 5 jogadores que saem reclamando de pancada, lesão muscular, o que for, é algo que tem que ser investigado dentro do clube. O que está acontecendo? Eles treinaram hoje, eles não tiveram nenhuma folga desde que chegou o São Paulo, né? É falta de folga? Antes folgava demais, tiveram dias abertos de férias, né? Agora não folgam, não é nem para uma questão física, eles querem, a comissão técnica quer trabalhar todo dia para que eles possam assimilar o que o técnico pretende. Pelo jeito não estão assimilando, porque no início do jogo a estratégia do técnico foi boa, eles não souberam aproveitar e durante o jogo o comportamento foi ridículo, foi um comportamento absurdo. É uma partida deplorável desse tipo do Flamengo. Agora, mais uma vez... O Davi Luiz, quando sai na entrevista. Na entrevista, o cara perguntou para ele, por que você não saiu correndo para comemorar? Nada, você nem comemorou. Ele falou, não, eu tô sentindo, né? Ele fala. Porque ele pode ter achado que é porque ele foi vaiado recentemente. Não, primeiro ele falou assim, eu tenho respeito pela Bahia, que foi o lugar que me acolheu, e eu não fui comemorar porque eu tô sentindo a posterior. Ele fala isso. E o atleta do Bahia fala, o juiz tá roubando a gente, o estádio todo tá vendo. Que foi o Canu. Foi o Canu. Então, só que chega no vestiário, os caras olham o que se fala. A arbitragem olha, como é que dá? A mesma coisa o torcedor fica vendo o jogo ao vivo e fica também com o celular vendo também. Vendo ao vivo e vendo o replay pra ver se... Então o árbitro com certeza ficou sabendo do que o atleta, o Canu e o outro lá... o estádio todo tá vendo que vocês estão roubando. Agora, sobre isso, né, o Flávio Prado, Bruno, que o Mauro fala, né, um time apático, realmente uma vergonha. Eu concordo com o Mauro, eu abri falando sobre isso. É uma vergonha um time que tem 2 jogadores a mais em campo não dominar o jogo. Porque são 2 jogadores a mais. Parecia, eu assistindo ao jogo, eu não acreditava. Eu falava, gente, que vergonha, o Bahia ainda tá tendo chance de fazer o gol. O Flamengo com 2 a mais e o Flamengo sem massacrar, o Flamengo sem dominar o jogo. Essa apatia que o Mauro chamou de vergonhosa, eu carimbo. Eu digo, claro que é vergonhoso. Agora, por quê? Por que esse time do Flamengo é tão apático? Tinha substituído 5 jogadores, azar. Não é um elenco fortíssimo? Eu vou falar aqui. Tinha Arrascaeta em campo, tinha Gabigol em campo, tinha Bruno Henrique em campo, tinha Ayrton Lucas em campo. Era um timaço que estava em campo do Flamengo. Não é para mostrar a bolinha que jogou com 2 jogadores a mais. Eu não me lembro de ter visto um jogo de um time com 2 jogadores a mais, sem o domínio da partida, como foi ontem.
Essa coisa das 5 alterações, ele falou que foi por lesão. Eu não tenho como duvidar porque eu não estava lá, mas eu quero ver quais não vão jogar contra o Fluminense na terça-feira. De cara eu quero ver isso. Você acha que é porque ele foi muito questionado, ele pode ter alegado isso ali na coletiva? Eu acho que, tipo assim, que alguém falou alguma coisa, falou, mas o Vamp sabe, o jogador joga sempre com dor, com alguma coisa. Se não tem esse jogo do Fluminense, eu duvido que ele ia substituir 5 de uma vez. É muita coincidência ou muito azar, né? Tem que falar com o pai de noite aí nesse caso. Não, pelo amor de Deus, 5 contra um dia é demais. E realmente foi... Não deu pra entender. Quando o Flamengo fez 3-1 e começaram as disposições, eu falei, nossa, vai ser porque o São Paulo, ele manda o time pra cima. Ele não é indicação do São Paulo essa história de segurar. Não é a cara dele, não é o perfil dele. Realmente eu não consegui entender porque o Flamengo não foi pra cima, porque que não resolveu. E o que você falou assim, a sensação de que poderia ter empatado, que o Biel não fica 2 vezes em pé. Ele prefere cair para ver se o juiz dá o pênalti em 2 lances, o atacante do Bahia. Em relação ao gol do Santos que você falou que o Santos falhou, né, no gol do Ademir. Eu tava vendo hoje o Gabriel Jesus, ele pegou uma bola na linha de fundo também, sem ângulo. E o goleiro do Brighton. Viu esse lance, Malta? Não sei se você viu o jogo. O Gabriel Jesus vem, é quase igual ao lance do Ademir, só que o Ademir tá um pouco mais pra dentro, né? E o goleiro faz a defesa. Não, é ridículo. Aí eu já pensei no programa. Eu dei risada. Não, mas é ridículo. O gol do Franco, do Santos, eu confesso que eu dei uma risadinha. Mas tem que dar mesmo, porque é óbvio que eu vou reagir. Parece que é implicância. Parece que é implicância, gente. Eu fui o primeiro a defender a contratação do Santos. Agora, o Santos no gol do Flamengo tá uma piada. Tá uma piada. A bola que vai no gol é gol, pô. Não tem bola que vá no gol do Flamengo com uma mínima dificuldade que não entre. E falhas técnicas, inclusive. A bola foi em cima dele. Ele vai pro lado pra pular. Se ele fica parado, ele pega até com o pé. Até um goleiro amador que não sabe pular, ele pega com o pé aquela bola. Foi em cima dele, foi fraco. O Ademir pegou mal na bola. Já tiveram lances que eu falei aqui, que a bola vai... teve até um vídeo que viralizou na internet, não sei se o Gabrielzinho vai conseguir achar, que é uma defesa, não sei se você viu, Mauro. É o gol que ele leva do Racing... E uma defesa que o Matheus Cunha faz, não sei qual jogo foi, eu acho que foi contra o Boa Vista. Cara, eles comparam. A defesa do Matheus Cunha é muito mais difícil do que o gol do Racing. Aí dizem, você achou frango contra o Racing? Não. Eu só falei que era uma bola defensável. E ele ajoelha quando a bola é chutada. Que goleiro que a bola é chutada, ele ajoelha em vez de ele tentar pular. É uma comparação e fica muito clara. Eles colocam a do Santos em cima e a do Matheus Cunha embaixo. O Matheus Cunha, ele dá 2 passos e pula, o que um goleiro deve fazer. O Santos ajoelha. Eu não consigo entender essa má fase do Santos, eu não sei se é psicológico, porque eu vejo falhas técnicas também, Bruno. Muito mal. É aquela, como o torcedor chama de mão de alface, né? O goleiro que vai pra bola com a mão mole. Inclusive em pênalti, eu já cansei de ver pênalti que ele vai certo e espalma pra dentro. Ele tá muito mal. Acho que no início ele errou, foi mal nos lances, falhas de um goleiro. E agora ele tá totalmente sem confiança, né? Agora ele além dos erros na parte técnica, ele tá sem confiança nenhuma. Então, é um momento que o melhor é ele não jogar mesmo. Não sei da situação do Matheus Cunha, que foi substituído. Mas o Santos não está bem e o emocional nesse momento deve estar pesando. Mas, de qualquer maneira, realmente, esse momento do Flamengo de 11 contra 9, jogando muito pouco, ele chama atenção. Porque o Flamengo ele tem alguns bons momentos. E contra o Goiás, até ontem teve algum bom momento no primeiro tempo. Contra o Goiás teve momentos. Contra o Botafogo, que perdeu, mas chegou a pressionar. Mas ainda é um time muito irregular. Assim, é um time que, às vezes, no mesmo jogo tem momentos bons que você fala, tá legal agora. Mas no mesmo jogo é um time que não agride, fica com a bola, não sabe o que fazer com a bola, toca de maneira muito lenta. Então é um Flamengo que ainda está oscilando demais. E imagino que por um campeonato como o brasileiro, ele pode acabar ficando muito para trás, apesar de ser o início, porque é um time de muitos altos e baixos. Não pode no mata-mata se acertar como aconteceu ano passado e chegar, tem qualidade para isso. Mas ainda é um time que já poderia estar jogando mais. Mas aí eu também não coloco só no técnico, não. Os jogadores do Flamengo são poucos que você pode dizer que nesse ano estão jogando bem. São pouquíssimos. O Arrascaeta, o Gabigol, estão muito mal nesse ano. Não, e o Flávio levanta um ponto que ele tem razão. Ele foi muito questionado. E é óbvio que uma assessoria de imprensa fala, eu mesmo.
Depois eu fui lá pro meu canal Pilhado no YouTube e falei pra caramba. Falei, não é possível que o cara trocou 5 de uma vez. Que eu achei que ele errou muito. E depois, a gente não tem como, né? A gente não tem como provar que a palavra dele tá certa ou tá errada. O 5 entra contra o Fluminense, né? Aí tem que dar um prêmio de medicina para todos os médicos do Flamengo. Curaram 5, assim. Os caras que precisaram sair no primeiro tempo. Aí os caras ficaram curados rapidamente, em pouco mais de 48 horas, aí realmente, né? O Matheus Cunha, você imagina que foi minha grande indignação, né? Sim. Quando eu vi o Santos entrar no segundo tempo, eu falei, não é possível. O que tá acontecendo? Essa provocação, né? Eu vou colocar aí, ó, os lances que eu falei. É o lance do Racing, eles vão colocar primeiro o gol que o Santos sofreu, depois a defesa do Matheus Cunha. São muito parecidos. Ó, esse é o lance do gol do Racing, inclusive com a bola ali onde a bola entrou. Mas tem o lance, tem a imagem, o vídeo. Esse é o do Matheus Cunha, mas eu vou querer ver o vídeo do Santos. A bola vai muito mais no ângulo do que o do Santos. Vai muito mais. E fica muito bom na internet, só que a gente não pode usar a imagem porque é da Comebol. Fica muito bom porque dá pra ver a semelhança. Eles colocam um lance em cima e um lance embaixo. E isso é a reação de um goleiro. Tudo bem, poderia sofrer o gol, mas ele vai. Ele pula na bola, ele não ajoelha. E eu vi a distância, inclusive, eu comparei tudo. Você imagina, né, Vamp? Pra eu questionar o Santos, eu comparei tudo. A bola tá A bola tá praticamente no mesmo lugar, vai praticamente na mesma altura, e esse lance vai mais ainda pro canto. E o do Santos, ele ajoelha. E é uma falha que eu digo técnica, porque um goleiro não pode ajoelhar. Não sei se vocês concordam. O Mauro, o Vamp, foi assim em 2 lances. Contra o Racing, ele ajoelhou, ele não pulou. E no gol do Vieto, no terceiro gol do Al Hilal, ele dá uma bomba, tudo bem, mas ela vai em cima do Santos. O Santos agacha, ele ajoelha de novo. Ele não fica em pé e estica o braço. Ele ajoelha. Então são falhas técnicas, na minha opinião. Por que ele ajoelha? Então, você falando isso, a gente comecei a comparar, né? Vendo outros jogos, os desempenhos de outros goleiros, né? Ele foi comprado caro, não é um goleiro que jogou barato, tá chegando também agora. 17 milhões e meio de reais. O argentino tá chegando também, né? Eu vi hoje jogos não aqui decidir, por exemplo, o Edson, goleiro do City, né? Jogando lá contra o Everton, a bola tava ganhando 3-0, a bola foi não sei que foi que deu um chute, ou cabeceou. Quase ele fez defesa, mas o Santos, cara, eu sempre gostei, mas na verdade ele tá tentando passar um pano, né? Passar pano não, é fazer um elogio, que foi um cara que chegou, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas o desempenho tá abaixo mesmo. Mauro. Eu acho que assim, esse é um problema que não tem solução, né? Porque ele tá na fase ruim, não vai melhorar de uma hora para outra e tá arriscado de jogar terça-feira. Não tem jeito. Isso que eu ia te perguntar, ele ou Hugo Neneca? Não, ele. Que é uma dúvida cruel pela fase que o Santos está passando. O Neneca estava machucado ontem, inclusive, né? Ele está machucado? Foi relacionado, me parece. Tem outro goleiro, Mauro? Não, né? Não, é o Matheus Cunha e ele nesse momento, até chegar o Rossi, que vai chegar daqui a mais algumas semanas, né? Mas se o Matheus não puder jogar também, né? Se puder jogar, acho que vai jogar ele, né? Saiu mancando ontem, mas ontem sábado, até terça-feira, dependendo da gravidade ali. É goleiro, né? Quer dizer, até com uma dorzinha no pé ali, consegue jogar, né? Vamos ver. Embora tenha que jogar com os pés também. Ô Vamp, goleiro é uma posição, né, que você tem fases, assim como atacante. Porque não dá pra gente dizer que o Santos desaprendeu a jogar futebol. Porque o Santos foi bom no Atlético Paranaense pra caramba, se bem que o final dele no Atlético não foi tão bom. Só que ele chega no Flamengo, ele ficou um tempinho também que ele machucou, né? Sim. Ele chega, ele machuca, ou chega machucado, né? Que ele ano passado ele consegue resolver ali, que o Diego Alves estava mal, o Hugo mal, ele consegue resolver. Não, ele ainda chega, fica um tempo porque ele machucou também. Sim. Ele machucou também, lembra? Ele machucou também. Não, ele logo que ele chegou, ele disputou 1 ou 2 jogos e se machucou. E aí ficou um tempo fora. Agora, eu acho que o grande divisor de águas do Santos foi aquele gol do Palmeiras. Ele já não estava tão bem. Supercopa, né? Mas aquele gol na Supercopa, que ele estica a mão e encolhe de novo, ali não tinha explicação nenhuma. Foi uma bola em câmera lenta que ele leva um gol ridículo, digno de pelada, nem pelada eu já vi aquilo. É verdade, que ele estica a mão e tira. Ele vai pegar a bola... As críticas, pode ser. E aí depois ele começou a sofrer uma pressão por isso, que você não vê segurança no Santos no gol do Flamengo. Porque ele não era mau goleiro, não. Quando ele foi contratado pelo Flamengo, não lembro de ninguém ter criticado. Eu mesmo... Campeão olímpico, seleção brasileira. Sim, chegou a ser... Era um dos goleiros cotados para ser o terceiro se tivesse alguém... Sim, exatamente.
Ele era um baita goleiro. Bem provável que se um dos três tivesse alguma contusão, Não. que foram pra Copa, que fosse ele. Era bem Ele foi, provável. ele foi campeão olímpico, tinha o Everton do Palmeiras e o do Atlético Mineiro, né? E ele na frente, ele era o quarto goleiro. É. À frente até do Atlético Mineiro. Sim. Sempre que faltava um, era um dos dois, que era chamado ou o Santos ou o Everson. E os medalhões estavam em campo e mesmo assim não jogaram bem. E o Bahia saiu indignado, inclusive a torcida, né? O Mauro falou que a torcida deveria questionar, o time também, a torcida saiu aplaudindo o Bahia ontem, né? Nesse clima todo, 2-0, jogando, a torcida aplaudiu, começou a cantar as músicas lá na arquibancada. Agora, sobre essa arbitragem, tá? Foi realmente uma vergonha na opinião de vocês? O pênalti, eu não sei se eu marcaria ou não, tá? No Arrascaeta. Porque tem a mão ali. Quando eu vi, eu falei, opa, pênalti claro. Depois eu comecei a me questionar, será que teve força para ele cair? Mas o zagueiro do Bahia realmente ele segura. Porque ele leva aquele come ali desconcertante de letra do Arrascaeta, só que o Arrascaeta também pode ter pensado, opa, não vou chegar na bola, porque tinha um zagueiro chegando. O pênalti eu achei questionável, eu acho que eu marcaria na hora, talvez não com o VAR. Agora, a expulsão do Canu eu achei uma vergonha. Nada. Quando eu vi o replay que não tinha nada... E aí o árbitro do jogo também tem que ser responsável, né? Porque a gente diz, não pode chamar o VAR, porque foi o segundo amarelo. Mas ele tem que ver no jogo. Ele não pode comprometer tanto o resultado de uma partida sem ter certeza do que aconteceu. Sim, o Canu tava enchendo o saco dele o jogo inteiro. Tava, inclusive no intervalo ele falou. Agora você vai, aí no intervalo, aí o Vamp falou que tem esse negócio de olhar lá, então não sei. Mas o Canu tava enchendo muito o saco dele. Vai tomar um cartão amarelo lá que não tinha justificativo. Não adianta. Aquilo era uma expulsão clara, merecida, no primeiro lance, e ele vai lá e fica enchendo o saco, toma cartão amarelo. Por isso que o segundo redunda na expulsão. Agora, realmente não foi nada. Ali não foi nada, não. E eu também não daria o pênalti no Arrascaeta, não. Achei que não teve força pra isso. Eu leio como igualzinho a do menino hoje aí no Corinthians. Encostou, o cara desabou, não teria marcado nenhum nem outro. Vamp, os dois lances. Então, o Bahia questiona também muito, até mais do que esse pênalti, o Bahia questiona muito mais o lance da falta do terceiro gol. Do Flamengo, o gol de cabeça do Davi Luiz. O lance. Não achei falta, não. Não, o Bahia, tá, que ele inverteu a falta. O Bahia questiona muito mais até do que o pênalti, viu, Mauro? Eu tava vendo lá. Mas aí também você começar a culpar por causa de uma falta. Não, tô falando assim. O lance da falta, tanto que o atleta do Bahia sai falando, ele não sai falando do pênalti do Arrascaeta. Ele fala, o juiz lá arrebentou. Primeiro ele fica falando assim pro estádio todo. O cara marca muitas faltas. Se você for reclamar de cada falta dessa que origina, eu acho assim, quando o Bahia reclama disso, ele não olha pro seu problema. Que é, entre eles, o derivado da falta, que é tomar um gol que tomou do Davi Luiz de cabeça. Quando eu falo do Bahia, assim, são duas coisas distintas. O Bahia tem toda a razão de reclamar da arbitragem. Para mim não foi pênalti, a expulsão do Canu foi absurda. Ponto. Agora, o time tem muitos problemas. Esse time não merece ser aplaudido. Porque lutar é obrigação. O time é muito mal treinado pelo Renato Paiva. Ficou claro contra o Santos, ficou claro ontem. O time é muito mal preparado. O trabalho do técnico português não é bom. Não é bom. Acho que isso para mim está muito claro e acho que o Bahia deveria olhar para esse time de forma um pouco mais crítica, porque essa coisa da arbitragem é importante. Reclama, mas o São Paulo hoje tem todos os motivos para reclamar da arbitragem. Mas vem cá, vai ignorar que o São Paulo tem a bola durante um tempo enorme e não consegue criar uma jogada de gol? Não consegue entrar na área do Corinthians, não consegue fazer o Cássio trabalhar. 70 e tanto % de posse de bola no segundo tempo, o Cássio fez quantas defesas difíceis? 0. Então é um outro problema. Quer dizer, além do problema da arbitragem, eu acho que os clubes, e aí o torcedor pode estar no meio também deve ser crítico com relação ao seu time. E pensa bem, no caso do Flamengo não, você pode reclamar de tudo. Do comportamento em campo, da indolência, de jogar com 2 a mais e não aproveitar, de tudo. Tudo é uma porcaria. Péssimo. Um negócio vergonhoso. Aí não tem nada para salvar. No Bahia você vai elogiar o esforço do jogador, mas o esforço é o mínimo que os caras têm que fazer, que o do Flamengo nem esforço parece que fizeram. Então acho que reclamar desses detalhes é muito perigoso, serve de cortina de fumaça. Porque você fala, só perdemos o Flamengo porque o juiz roubou. Alguém vai dizer isso. Ou prejudicou, vai usar. É o que tá falando. Não é só por isso. É porque o time é mal treinado, o time joga mal. O time não está bem. Entendeu? O Santos começou a sua reação versus do Vasco, agradeceu o Bahia também, que meteu logo 3. Né? Já batizou o menino lá que está fazendo gols. Aí o David Costa já fez outro hoje, tudo, e vamos embora. Então, assim, acho que são duas coisas distintas, que eu acho que é importante sempre ressaltar. Aqui no Brasil é muito comum, arbitragens ruins. Então, elas às vezes ofuscam
os defeitos dos times. Vale para o Bahia, não acho que é uma escala grande, que eu achei o time do Bahia ontem muito mal. Eu acho que piora a situação do Flamengo, porque só ganhou com erros de arbitragem e com o Bahia jogando muito mal, e ainda teve que ficar no final ali com 2 a mais, segurando ali o 3-2. E o São Paulo hoje também. Ficou esse tempo, o pênalti para o Corinthians foi no primeiro tempo. São Paulo teve todo o segundo tempo e praticamente não criou grandes situações de perigo. Então acho que são 2 coisas diferentes que têm que ser vistas. Uma, arbitragem, que merece todas as críticas, as reclamações são pertinentes do São Paulo e do Bahia em ambos os jogos, mas os defeitos das equipes também não podem ser ignorados. O time do Bahia tem muito problema. Agora, quando a torcida aplaudia ali, é normal, o cara tá no estádio ali, se empolgou. Agora, o clube, o departamento de futebol, os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes, tem que fazer uma avaliação. É isso aí? Enfim. Agora, o torcedor também tem um pouco de razão do desabafo contra a arbitragem, né, Mauro? Não, isso tem. Sim, são coisas porque realmente o hábito influenciou muito. Eu sou torcedor do Bahia, eu reclamo da arbitragem do meu time. Legal, correram, é isso aí, eu não venho aqui ver isso aí. Se eu sou torcedor de São Paulo, não estaria no estádio, porque só tem torcida única aqui em São Paulo em clássico, né? Mas eu teria visto o jogo na televisão e pensaria, meu time foi prejudicado pela arbitragem, mas tem que melhorar isso aí. Tudo bem, o Dorival chegou outro dia e tal, mas precisa melhorar. É muito tempo com a bola, muito volume, com o Corinthians, como o Vampeta já falou, que marca nada, não desarma, um time que não compete, e o Castro não trabalhou no segundo tempo. Não fez nenhuma grande defesa. E se o São Paulo fosse um time um pouquinho mais letal, teria vencido esse jogo. Talvez até com facilidade.